Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você aqui mais uma vez para falarmos sobre a Palavra de Deus, sobre assuntos da sociedade, da teologia, da arqueologia, enfim, é o nosso bate-papo semanal aqui e eu tenho muita coisa para comentar com você. E hoje eu já começo o meu vídeo aqui agradecendo a Deus por algumas bênçãos. Uma delas foi que sábado passado agora, isso mesmo, esse último sábado, o programa Evidências também atingiu a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube. Se você ainda não é inscrito, então vá lá, se inscreva também no Evidências NT. Sempre é espaço para mais um nessa família grande que nós temos aí. Então já temos ali 1 milhão de inscritos no Evidências, 1 milhão e 300 mil inscritos aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Isso é motivo para glorificar o nome de Deus, saber que mais e mais pessoas estão tendo acesso a esses conteúdos que a gente passa aqui, tá bom? Porque afinal de contas eu estou representando não a minha palavra, mas aquilo que a palavra de Deus apresenta. Também quero fazer um convite todo especial para vocês. Agora, no próximo dia 14/9, eu darei uma aula toda especial na internet sobre a Bíblia Sagrada. Tá bom? Desvendando a Bíblia com Rodrigo Silva, porque eu gostaria de ser o seu companheiro de jornada nesse estudo da Bíblia Sagrada. Vamos discutir um pouquinho como a Bíblia chegou até nós, como os livros foram escolhidos, por exemplo, por que alguns evangelhos estão dentro do cânon e outros ficaram fora. Quem decidiu isso? Será que a Bíblia foi escolhida apenas por uma questão de política? Onde entra a inspiração profética nisso aí? Por que novos livros não podem ser acrescentados à Bíblia ou tirados dela? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso aí, como a origem da palavra Bíblia, a origem da palavra Novo Testamento. Então anote aí na sua agenda dia 14/9, 14 de setembro. Agora, se você quiser saber mais detalhes como participar, eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, então você pode clicar lá nesse link e você vai ter todas as informações como participar dessa aula inteiramente grátis, tá bom? Bom, e se você não é inscrito aqui também no canal do Rodrigo Silva, tá o meu convite aqui para você poder se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, partilhe com seus amigos e vamos que vamos falar da palavra de Deus, tá bom? Aproveitando o ensejo desse mês de Setembro Amarelo, onde há uma preocupação muito grande com elementos de saúde mental, depressão e pessoas que acabam dando fim à própria vida, eu vou evitar uma palavra aqui para não ter o vídeo derrubado aí, pessoas que acabam com a própria vida, eles se matam, não é? Eu acho que eu deveria fazer um vídeo que mencionasse um pouco isso aí, para a gente poder participar dessa campanha de prevenção. E eu quero dizer aqui com muito carinho, deixe-me colocar o preâmbulo do que você vai ouvir aqui hoje. Eu não sou um especialista em educação de filhos, eu não tenho filhos, eu não sou um especialista em lar e família, então esse vídeo aqui não terá por fim demonizar pais ou corrigir pais. Não é esse o meu objetivo. Eu acho que tem pessoas melhores do que eu para falar dessa temática. Porém, já com quase 3 décadas de magistério, porque eu já dou aulas desde que eu estudava teologia lá no IAN, e já dei aula por todos os níveis, já dei aula para pré-escola, para o Fundamental 1, Fundamental 2, já dei aula para o ensino médio, já dei aula para faculdade, já dei aula para o mestrado, para o doutorado. Então, quer dizer, eu já passei do 8 ao 80, então eu posso falar um pouquinho da sala de aula dos produtos que nós temos recebido, permita-me falar assim, não estou coisificando as pessoas, mas eu digo, nós recebemos em sala de aula o produto dos lares, sabe? O que nós recebemos como aluno, seja nas escolas primárias ou na pós-graduação, é um produto da família moderna, do lar moderno, da sociedade moderna. Isso me permite tecer alguns comentários e eu me dirijo de maneira especial a você jovem, tá bom? Você sabe, você que já está de uma geração agora, né? Eu que já sou de uma geração cringe, então eu gostaria de falar um pouco com você. Eu estou muito preocupado com a geração de vocês, muito mesmo, é uma preocupação honesta. Não estou aqui para detonar vocês, mas para levar vocês a refletirem. O que está acontecendo com a geração de hoje? E antes que você pense que eu vou falar apenas do problema das drogas, da delinquência, do desrespeito, fazer um discurso moralista,
Não é essa a minha principal preocupação agora, porque estas coisas que eu elenquei aqui como exemplo são talvez o sintoma de um problema mais sério, de um problema mais profundo. A falta de propósito de vida que muitos jovens apresentam. E os números não me deixam mentir. Os números que nós temos de pesquisas tabuladas, sérias, sobre a geração de vocês, me dá muita preocupação. Por isso que eu intitulei esse vídeo como Pobre Juventude Rica. Eu quero ler aqui um trecho. Eu escrevi uma vez para a TV Novo Tempo uma série de estudos, evidências. Aliás, vou aproveitar aqui um parênteses e fazer propaganda desse estudo Evidências. Se você quiser essa revista, ela chegará gratuitamente em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Tá bom? 0800, você não precisa pagar nada. Você pode pedir, por exemplo, se você quiser, você pode mandar um WhatsApp pelo telefone 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir para você anotar. 0 operadora 12 2127 3121, ou você pode entrar também no site biblia.com.br. Aí você marca que lá tem vários estudos. Eu quero o estudo da série Evidências. Principalmente você que é universitário. Esse é um estudo que eu escrevi especialmente para pessoas universitárias. Aqui, só para você ter uma noção do que a gente coloca de temáticas, eu vou colocar o índice para você. O primeiro capítulo é Qual o sentido da vida? Fé e razão combinam? Afinal, Deus existe? Qual o tamanho de Deus? Por que Jesus e não Pitágoras? Ressurreição de Cristo, mito ou realidade? Podemos crer na Bíblia? De onde viemos? Por que sofremos? Deus abandona o inocente? Profecias ou devaneios? O mundo vai acabar? Como viver plenamente? E por fim, quem precisa de igreja? Você vai notar que tem as notas de rodapé, então não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Embora as notas ficaram com uma fonte muito pequena, mas dá para você ver aqui, você que tem uma vista melhor do que a minha. E são coisas aqui que estão embasadas de uma reflexão filosófica que vai provocar você. E numa das partes aqui que eu falo sobre fé e razão, eu apresento uma pesquisa, porque eu falei que os números me preocupam, eu vou dar alguns números para vocês, por que eu estou, sem nenhum exagero, dizendo que eu estou seriamente preocupado com a geração de vocês. Você que está me assistindo, que tem 16 anos, 17 anos, 20 anos, você está em sério perigo. Olha o que diz aqui a Associação Nacional dos Dirigentes de Escolas do Ensino Superior. Eles fizeram uma pesquisa tabulada, tudo direitinho, como manda o figurino, e descobriram que aproximadamente 15% dos universitários passam por períodos de depressão em alguma parte do curso. Então você que está para entrar na universidade, olha o perigo. 15% dos universitários passam por períodos de depressão em algum ponto do curso, enquanto a média para jovens de até 25 anos fora da universidade fica em torno de 4%. Ou seja, qualquer jovem universitário tem 3 a 4 vezes mais chance de desenvolver problemas emocionais, inclusive acabar com a própria vida, do que jovens fora da universidade. Um jovem universitário tem de 3 a 4 vezes mais chance de acabar com a própria vida do que um jovem não universitário. Isso aqui para mim me choca, porque eu sou de uma época em que Anísio Teixeira falava que a universidade é um dos grandes bens da sociedade. Eu me lembro da Fundação Roberto Marinho com um slogan que dizia assim: olhar bem de perto o futuro e compreender, educação é tudo. Só que aqui no caso está mostrando que não. Mesmo países que são campeões mundiais num elevado ranking de cultura, universidades e grau de instrução, amargam números pesados de jovens que acabam com a própria vida ou entram em depressão. Só para você ter uma noção, embora seja um mito dizer que os países nórdicos são os que têm o maior índice de jovens que acabam com a própria vida, mesmo assim o índice deles é elevadíssimo. Eu digo que eles não são os maiores do mundo porque a média europeia de jovens que acabam com a própria vida é de 15,9 em cada 100 mil habitantes, 100 mil pessoas, 100 mil cidadãos. Ou seja, a cada 100 mil cidadãos da Europa, 15,9 acabam com a própria vida. Em média. Isso é a média. A média.
Aí quando você vai em países como a Suécia, essa taxa é de 14,8, a Islândia é de 14, a Dinamarca de 2,8, a Noruega de 2,2. Então por isso que é mito dizer que esses países são os que têm a maior taxa de jovens que acabam com a própria vida, tá bom? Porque a média deles é menor do que a média europeia. Contudo, ainda assim é uma média muito alta. Por exemplo, a Noruega, um país riquíssimo, a média por 100 mil habitantes de pessoas que acabam com a própria vida é de 12,2, como eu falei para vocês. Enquanto isso, no Brasil, a média é 6,5. Ou seja, lá que eles têm uma condição de vida muito melhor do que a nossa, o índice de desenvolvimento humano, IDH, muito superior ao nosso, a taxa de jovens que acabam com sua própria vida é o dobro da nossa. É o dobro da do Brasil. E mesmo o Brasil não pode também se orgulhar, que bom, nossa taxa está menor do que a deles, porque embora caiu um pouquinho a taxa de jovens que acabaram com a própria vida no mundo, na Europa e na Ásia, mas nas Américas, da América do Norte e América do Sul, esse número aumentou. Hoje, a causa de morte por jovens que dão cabo à própria vida é a maior do mundo, segundo a OMS. Ela ganha, mais pessoas se matam do que morrem de HIV, malária ou câncer de mama. Isso é muito sério. E a partir disso, eu comecei a fazer uma pergunta. Por que os jovens hoje, e a maior parte dessa estatística são jovens, por isso que eu estou preocupado com você que está me ouvindo aqui, você que está me assistindo nesse momento, porque eu posso estar falando para alguém com o potencial de fazer uma bobagem. E depressão não é algo que eu estudei. Depressão, também estudei sobre depressão, mas não é algo que eu meramente estudei. Eu a vivi, eu conheço, eu sei o que é isso. Então eu estou falando aqui de cátedra. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora, ao mesmo tempo que depressão não é brincadeira, eu concordo com isso, depressão não é frescura, mas depressão também não pode ser tratada com mimo. É porque nós temos dois extremos. Você tem o tabu daqueles que consideram a depressão e os problemas emocionais como frescura, que estão errados, você pode estar matando alguém por não entender que ele está doente, mas você tem um outro espectro do problema que é igualmente complicado, que é quando você quer tratar a depressão com mimo. Mimo não cura a depressão. O negacionismo em relação aos problemas emocionais não resolve nada, mas o mimo exagerado sobre o assunto também não resolve nada. Porque hoje tem muitas pessoas que estão aí na internet e estão querendo se vitimizar por causa do tema. O tema é muito delicado, merece o nosso respeito, e o tema de depressão, de problemas emocionais, não pode ser tratado de maneira leviana. Principalmente, repito, pelos negacionistas ou pelos vitimistas. Pessoas que falam agora assim, você tem que entender que eu sou um deprimido, por favor, não me repreenda, não jogue duro comigo. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Eu saí da depressão, mas não foi a troca de mimos. Houve vezes que o terapeuta teve que falar assim, ou você muda ou você vai morrer. E jogar na minha cara. O próprio Deus, às vezes, usou para me curar problemas. Sabe aquele momento em que você está olhando demais para o horizonte e Deus às vezes te dá uma rasteira para você cair no chão, bater a cabeça e poder olhar as estrelas? Às vezes ele faz isso. E o que eu noto hoje é que nós estamos, e aí que vem a minha preocupação, nós temos uma juventude que tem demais. Eu sei que países, especialmente como o Brasil, ainda amargam altos índices de pessoas pobres, pessoas que não têm condição financeira, etc. Mas mesmo entre pessoas pobres da periferia, classe C e D, mesmo entre classe C e D, os jovens da classe C e D têm uma vida muito mais confortável do que os seus avós tiveram no passado. Por exemplo, no passado, uma criança, para ter um brinquedo, eu lembro do meu pai contando que o único brinquedo que ele teve na vida dele toda foi um revólver de plástico, que a minha bisavó acabou quebrando um dia que ele foi brincar com o revólver e esqueceu de lavar as vasilhas do bar que ele tinha que tomar conta com 6 anos de idade, 8 anos de idade. Ele tinha que tomar conta de um bar, de um balcão. E o dia que ele esqueceu de lavar as vasilhas e brincou com o único revólverzinho que ele ganhou, ele levou uma surra e ela quebrou o revólver. Meu pai contava isso.
Eu ainda sou de uma geração que os pais conviveram com isso, mas você talvez que tem 16, 17 anos, o seu pai já é de uma geração que já não sofreu tanto. Então quer dizer, eu ainda sou filho, pela minha idade, de uma geração que ia para a escola com um caderno de pão. Você já é filho de uma geração que já não teve que passar por isso. Então, você já é filho de uma geração que não teve que brigar tanto para ter o que tem. E você, por consequência, tem que brigar menos, ou seja, cada vez brigando menos. E isso causa um preço. Nada vem de graça. Tem uma expressão lá nos Estados Unidos, né? Lunch is not for free. Ou seja, o almoço não é de graça. Tudo tem um preço. Tudo você tem que pagar. E um dos preços que você pode pagar hoje é justamente, como dizia Arthur Schopenhauer, uma frase que eu já citei inúmeras vezes, você pode viver uma ânsia de ter e um tédio de possuir. E hoje eu noto uma juventude que tem ânsia de ter e tédio de possuir. Voltando a fazer o exemplo do meu pai com o brinquedo. Não estou falando que a geração dele era correta, não estou estabelecendo assim parâmetros de dizer que temos que voltar, que aquilo que era o ideal, que os pais batam nos filhos e quebrem os brinquedos deles, não. Meu pai guardou muitas sequelas disso, emocionais, e nunca teve a oportunidade de passar por um psicólogo. Eu sei disso. Hoje, o adulto tem essa consciência, quando criança não, mas hoje eu tenho. Mas perceba que hoje, mesmo pessoas da classe C e D, os meninos têm muito mais brinquedo do que os avós tiveram. Hoje você vai numa loja de R$1,99, quantos carrinhos você pode comprar ali, bonecas de plástico. Então aquelas histórias da minha avó, do meu pai, ou no caso de vocês, já da bisavó, da tataravó, que no tempo dela ela só tinha uma boneca de milho que ela tinha que fazer, esse universo já é muito estranho para você, ele já é um universo distante. Porque você, quando criança, eu estou falando para as meninas, você teve tanta boneca. Foi-se o tempo que a Barbie era uma coisa só das meninas ultra mega power ricas. Hoje tem Barbie até falsificada no mercado aí para comprar. Tantos carrinhos que mesmo criança pobre ele nem sabe tanto carrinho que ele tem. Existem ainda aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Eu não estou ignorando-os, não, tá bom? Não adianta colocar no comentário aqui, Rodrigo, você esquece que ainda tem muita gente pobre no Nordeste, eu conheço, eu sei que tem. Mas eu estou falando para pessoas que têm condição de ter pelo menos um celular e assistir esse vídeo. Então, se eu estou falando para pessoas que têm condição de pelo menos ter um celular e assistir esse vídeo, então você não é aquele que está sofrendo com a seca na caatinga do Nordeste e que não tem nem energia elétrica na sua casa. Eu não estou falando para aquele que a geladeira só serve para guardar uma água e uma cebola, porque você tem um celular e você está me assistindo. Então é para esses que eu estou me dirigindo no momento. Não estou ignorando os outros, mas eu estou mirando o universo que está vendo esse vídeo. Então você certamente é de uma geração que você teve muito mais do que as pessoas do passado. E cada vez que nascem novas crianças, eu noto que elas têm cada vez mais coisas. Por isso que hoje é mais difícil criar um casal de filhos do que no passado criar 14. A minha esposa, do lado do pai dela, ele tem 13 irmãos, 14 com ele. A mãe dela tem 11 irmãos, 12 com elas. E eu tenho certeza que a avó da minha esposa teve muito menos dificuldade para criar os 14 ou 12 filhos do que muitos pais hoje que têm um filho ou uma filha, que custa muito mais caro hoje. É estudo, é material, é equipamento, a passagem do ônibus, é a mesada que tem que dar, é o lanche, é o celular que tem que comprar, porque senão ele vai ficar revoltado, é o tênis que ele tem, é tanta coisa, fora que o pai hoje tem que sentar e fazer o exercício junto que o filho não consegue fazer sozinho. Ou seja, nós estamos hoje, e eu estou preocupado com você, jovem, comece a refletir sobre a sua geração. Você está hoje numa geração muito independente e pouco autônomo. O que eu quero dizer com isso? Muito independente e pouco autônomo. Muito independente no seguinte sentido: você que escolhe que roupa você vai sair, não é mais o pai que escolhe nem a mãe, você que escolhe a comida que você quer comer, você que escolhe o namorado, não é mais o seu pai que... Acabou esse negócio da filha pedir ao pai se pode namorar, o pai fica sabendo quando ela já está namorando o cara há 3 meses, né? Ele só fica sabendo depois. Você hoje não pede mais autorização pai e mãe para namorar, você é muito independente. Seu pai não tem que dar satisfação na sua vida. Hoje há crianças com 14 anos que já colocam uma placa lá, para entrar no quarto dele tem que pedir licença, aqui é o meu local.
e tudo mais. Você que decide o que você assiste na internet, o que deixou de assistir, que canais você segue, que deixou de seguir. Mas você, ao mesmo tempo que é tão independente, é pouco autônomo. O número de jovens com mais de 30 anos, casados, com faculdade, que ainda dependem do pai para ajudar a pagar as contas da casa, é enorme. É enorme. Eu conheço um monte de jovens. No passado, muitos pais aí não tinham cultura, não tinham. Na época, quem fazia o ensino médio já tinha muita coisa. Eu ainda conheço uma geração de pais que estudaram só o primário, e trabalharam desde cedo para ajudar a família, e com 18 anos ele já tinha que sair de casa e se virar. Só que é interessante, ele com 20 anos já tinha um patrimônio que você, com 28, ainda não tem. E você percebeu que aqueles pais que não tinham cultura conseguiram fazer mais do que muitos filhos hoje que têm faculdade? Eu conheço uma leva de jovens com diploma superior, inteligentes, que falam inglês fluentemente, falam inglês muito bem, têm faculdade, mas se o pai e a mãe não ajudar, ele não tem um salário suficiente para manter a própria família dele. Eu conheço vários. É que eu não estou... Repito, não é aqui para dar toim em ninguém. Eu estou preocupado com você. Entenda que se você ficar ofendido com o que eu estou falando aqui, eu não vou perder nada. Mas você pode perder o seu futuro. Desculpe-me, eu não estou aqui como um pai desesperado. Se você não me amar, eu vou morrer. Não, se você não gostar do Rodrigo Silva, minha vida continua. Eu não sou seu pai. Eu não sou seu pai. Desculpa, eu vou ser muito sincero. Eu amo você como meu irmão em Cristo Jesus. Mas se você não aceitar o que eu estou falando aqui, minha vida continua. Eu já tenho 2 doutorados, um pós-doutorado, tenho um emprego, tenho estabilidade, graças a Deus, não tenho nenhuma dívida, eu não durmo com dívida no banco, tenho meu carro, minha esposa tem o emprego dela, eu tenho o meu, eu estou tranquilo. Então, quer dizer, a minha vida está ganha. Se você não ouvir o conselho que eu estou te dando aqui agora, para o seu próprio bem, quem vai perder é você. Então, pare para pensar um pouquinho, e quer mais números, já que eu sou um acadêmico e gosto de falar para jovens inteligentes, ou pré-universitários, ou que já estão na faculdade, ou que já saíram dela, vou lhe dar números. Tem um pesquisador na internet, Tiago Faria, pesquisa, por favor, é Tiago Faria, acho que é pesquisa... Bom, eu não lembro agora o nome do instituto dele, mas se você colocar, por exemplo, assim, na internet, ansiedade ou frustração, jovens, e Tiago com TH Faria, você vai encontrá-lo. Tem muita coisa, ele tem uma equipe que faz uma pesquisa muito interessante com jovens universitários, ele tem vários dados ali, e um deles me chamou a atenção que ele pesquisou que o Brasil tem, olha que interessante, aos 30 anos, jovens da classe A, B e C, hein? Não estou falando dos mais pobres não, gente que mora na Zona Sul, jovem que fez medicina. Dos jovens da classe A, B e C, ele percebeu que fazendo uma pesquisa com esses jovens de 30 anos, ele percebeu que 44% desses jovens afirmam que não chegaram aonde queriam. Demonstram desencanto com a vida. É quase a metade. Isso é muito sério. Quase a metade dos jovens. Então, se eu estou falando para jovens de 30 anos aí, que estão na classe A, B e C, 44% de vocês admitem que estão frustrados, desencantados. 65% sentem que se tornaram fruto de onde a vida levou, ou seja, não tiveram controle sobre as escolhas ou as coisas simplesmente aconteceram. Isso é muito interessante porque no passado a vida já era determinada. O filho do alfaiate era alfaiate. O filho do advogado era advogado. Era comum você ver uma placa assim, Advocacia Souza e Filhos. Havia muito assim, Marmoraria Moreira e Filhos. Havia muito isso. Tanto é que muitos sobrenomes ou nomes que nós temos em inglês, terminados em son, significa filho de. Filho de. E alguns até a profissão virava o sobrenome da família. Taylor, por exemplo, é alfaiate. Alfaiate. Então os que eram Taylor eram alfaiate. Steiner, em alemão, Steiner, pedra, pedreiros, construtores. Então tinha família. Jesus era o filho do carpinteiro, então ele era carpinteiro. O casamento era arranjado. Muitas mulheres do passado, o pai, olha, vamos lá que você vai conhecer o seu noivo hoje. Então era uma vida que você quase não tinha escolha.
Era muito bem traçada. Hoje não. Você pode escolher o que você quiser. E você não tem só uma coisa ou duas, não. Quando eu era criança havia 2 refrigerantes, Guaraná, 3 refrigerantes, Guaraná, Coca e Fanta. Hoje não, você tem uma infinidade de refrigerantes aí, até esses refrigerantes pouco conhecidos aí, tem um monte. Chocolate só tinha Garoto e Nestlé. Hoje você tem uma infinidade de chocolates aí, Lindt e outros mais caros, outros menos caros. Você tem uma infinidade de tênis, de marcas, canais de televisão, se você, aqueles que ainda assistem TV a cabo, olha quantos canais, mais de 100 canais. E se eu falar da internet, quantos canais de YouTube você tem para escolher? E mesmo tendo uma pluralidade de escolhas, os jovens estão cada vez mais frustrados, sentindo que eles não escolheram. Parece que hoje você tem a liberdade de escolher, mas junto com a liberdade, a obrigação de escolher, você não sabe o que escolher. Sabe aquela sensação de, eu sentei à mesa e estou com fome, mas ali tem pelo menos 50 pratos e eu gosto de todos, então eu acabo não comendo nenhum? O cardápio é muito grande, cardápio muito variado também traz agonia. Você não sabe o que escolher. São muitas opções boas. E às vezes na vida, só um parênteses aqui, você não tem que escolher entre o bom e o menos bom. Às vezes você tem que escolher entre o bom e o melhor. Não escolha só o bom, escolha o melhor. Tá bem? 36% das escolhas foram responsáveis pelo que se tornaram, segundo esses jovens. 85% deles encontram-se decepcionados ao chegar aos 30 anos. 85%. Decepcionados aqui é diferente de desencanto. Aquele do desencanto ele falou o seguinte, eu não cheguei ainda onde eu queria. Entendeu? Ele já fez tudo, mas ele acha que ainda não chegou onde queria. Os frustrados são aqueles que acham que não era isso que eles queriam da vida. Então a diferença dos 44% para os 85% é que 44% acharam o seguinte, puxa, eu ainda não realizei tudo o que eu gostaria. Mas 85% falaram, eu vim para um caminho que eu não gostaria. Aí o pesquisador, o coordenador da pesquisa, o Thiago Faria, ele conclui assim, a sensação predominante entre os entrevistados é de não ter assumido as rédeas da própria vida. E três coisas, pelo menos, marcaram aqui o motivo dessa frustração coletiva entre a juventude de hoje. Primeiro, a ausência de ferramentas que incentivem o desenvolvimento da inteligência emocional e da autorreflexão. Quando eu era criança, meninos tinham medo de escuro. Hoje, meninos têm medo do silêncio, porque ninguém quer parar para refletir. Ele quer repetir o que os outros falam. Ele não quer. A falta de inteligência emocional. Esse negócio de você nunca receber não é muito complicado. Você não sabe lidar com frustrações. Um pouco de frustração é terapêutico. Segundo problema, o ambiente familiar que protegeu demais, mas não incentivou o jovem a autoconhecer-se. Terceiro, o Estado que não ofereceu políticas educacionais que incentivassem a reflexão e a crítica. Eu já fiz essa observação em relação a muitas carreiras universitárias, onde meninos inteligentíssimos, o problema não é falta de QI, ele não sabe refletir, ele sabe repetir o mantra que é falado em sala de aula. Como está na moda isso aqui, eu também sou isso aqui. E sabe, hoje a gente vê que muitos desses jovens são jovens inteligentes, eles não são burros. Mas a gente vê, por exemplo, os movimentos das redes sociais. Eu anotei alguma coisa aqui. Nós temos hoje na internet um movimento dos rebeldes sem causa. Rebeldes sem causa. É o movimento dos indignados. Eles sabem preparar o terreno, mas não sabem construir algo sólido. Eles sabem fazer barulho na internet. Eles sabem cancelar alguém porque falou uma frase que ele não gostou. Ele sabe apoiar alguém porque falou uma frase de ordem que todo mundo gostou. Então, se eu vestir uma camiseta aqui, né? Black Lives Matter. Beleza, Rodrigo é o cara. Eu vou antecipar um monte de coisa. Se eu falar, gente, cuidado com essa frase Black Lives Matter, aí vão me cancelar na internet, vão me lacrar, vão me falar coisas. Ou seja, hoje nós temos um movimento dos indignados. Pessoas que querem defender a dignidade da mulher através de Twitter. Mas é uma geração que não constrói nada sólido. O povo esqueceu suas diferenças por um tempo e eles se reúnem na praça com um propósito comum. Se a razão é negativa, como se indispor contra alguém, a possibilidade de êxito ainda é maior, porque o jovem quer ser rebelde. Mas, de certa forma, foi uma explosão de solidariedade, mas as explosões, como sempre diz a física, são potentes, porém muito breves, e de consequências
aterradoras. Então você quer hoje fazer um movimento na internet para indignação? Eu consigo reunir 2 milhões de pessoas no estalar de dedos. Mas não conseguem produzir algo sólido. Eu quero dizer para você uma outra coisa também. Eu quero perguntar assim, até eu acho interessante porque eu anotei aqui, as redes mudaram as formas de protesto, né? Hoje nós temos muito o ativismo de sofá. O que eu chamo de ativismo de sofá? É esse entorpecimento de entretenimento barato. No passado, Karl Marx dizia a religião das Opium des Volks, a religião ópio do povo. Eu hoje arrisco dizer que talvez as redes sociais são o novo ópio do povo, muito maior do que teria sido qualquer forma de religiosidade do passado. E eu vou terminar minha fala aqui dizendo que eu estou preocupado com você. Por que tantos jovens dão cabo da vida tendo tanta coisa à sua disposição? Falta de estrutura. Eu vou contar uma parábolazinha para você. Jesus contava muitas parábolas, eu quero contar uma para você. Por que eu estou preocupado com você? Havia uma vez um grupo de árvores frutíferas, macieiras. E um passarinho bicou algumas das maçãs ali e o bico dele ficou sujo de sementes e algumas sementes caíram perto das árvores mãe. E a outra semente, o passarinho voou, caiu longe num terreno árido, onde não havia nenhuma planta sequer. Só que a terra era boa, as 2 sementes germinaram. Uma semente na terra mais árida, com menos nutrientes, com menos veio d'água. A outra aqui no meio das árvores mães. As 2 árvores foram crescendo. A árvore que estava no meio do terreno árido recebia pancadas de vento, tempestades, raios e trovões que muitas vezes acertavam porque estava como um para-raio ali no terreno e ela quebrava, queimava e tinha que renascer de novo todo cheio de cicatrizes. Para que ela tivesse água, ela tinha que esticar as raízes dela até o mais profundo da terra dura para poder beber um pouco d'água. Enquanto a outra árvore, não, ela estava no meio de um pomar. Então ali a terra era fofa, tinha adubo à vontade, os ventos não a atrapalhavam, porque havia árvores mais grossas que a protegiam de qualquer vendaval, e ela não precisava de raízes muito profundas, porque o lençol freático ali era bem na superfície. Até que um dia veio um lenhador e, por ironia do destino, cortou todas as árvores daquele pomar, menos a caçula. E agora, à distância, sem nenhum paredão de árvores que impedisse a visão, uma irmã ficou olhando a outra. Uma, toda bonita, frondosa, cheia de cuidados, proteção e carinho. A outra, cheia de cicatrizes, torta, feia, pelas pancadas que ganhou da vida. Elas ficavam se contemplando. Até que um dia armou um vendaval. Para aquela árvore que estava lá no meio do nada, que talvez cresceu até cobiçando o conforto da sua irmã, aquele vendaval foi mais uma chuva de muitas que ela já encarou e ela continuou em pé. Mas para outra, que não era acostumada com nada disso, foi suficiente para derrubá-la no chão. O mestre Jesus, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório: o que vos parece? Eu pergunto a vocês: o que vos parece? Eu temo que muitos de vocês, jovens, são a árvore que cresceu no meio das irmãs, das árvores mães. Você cresceu numa sociedade que ensinou para você que é proibido proibir. Você cresceu numa sociedade que ensinou para você que seu pai e sua mãe não podem repreender você, senão você pode ligar para o conselho tutelar e denunciá-los por maus tratos. Você cresceu numa sociedade em que os professores não podem falar alto com você, senão o pai pode abrir um processo contra ele. Você cresceu numa sociedade que ninguém pode brincar de maneira nenhuma com você, senão você vai processá-lo por bullying. Você cresceu numa sociedade que quer mimar você. E sabe qual que é a mensagem de Jesus para você hoje? É a mensagem de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, onde ele falou algo muito sério para a igreja de Laodiceia. Eu sei que alguém pode falar: Rodrigo, mas a mensagem de Laodiceia é para os membros de Laodiceia. Sim e não. Para mim, a mensagem de Laodiceia também reflete a sociedade dos últimos tempos. Sabe por quê? A igreja reflete a sociedade.
O problema da igreja é quando ela deixa que o mundanismo entre dentro da igreja, que o jeito de ser do mundo adentre os portais da igreja. De modo que a igreja, como um refletor social da sociedade que está em volta, pode sim ser apenas um microcosmo interno daquilo que acontece no mundo. De modo que a advertência que vale para a igreja, vale também para o mundo. E Jesus diz assim a Laodiceia: eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe o que é. Infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Meus queridos, principalmente você mais jovem, você já percebeu que você está disposto a cancelar qualquer um na internet porque ele falou uma frase que está contra a ideologia que passaram para você, mas você continua seguindo na internet alguém que debocha de Jesus? Ah, mas ele é tão engraçado, ele é tão talentoso, ele canta tão bem, ele atua tão bem, ele faz um programa tão legal. É. Então quer dizer que eu não posso falar mal dos seus valores, eu não posso falar mal da sua ideologia, mas eu posso falar mal do seu Deus, que está tudo bem. Será que é isso? Será que você está fazendo parte de uma pobre juventude rica? Sabe, o Sheikh Rashid, que é um dos fundadores lá de Dubai, ele uma vez deu uma declaração que ficou famosa no mundo inteiro. Ele falou assim: o meu bisavô andou de camelo, meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho vai andar de Land Rover, mas eu tenho certeza que o meu neto vai voltar a andar de camelo. Sabe por quê? Pai pobre, filho rico. Mas pai rico, filho pobre. Quantos milionários aí, quando estão perto da velhice ou da morte, o que eles mais temem é dar a herança dele para quem não teve que lutar nada por aquilo, mas está cheio de ideias. A internet hoje está convencendo você a ser um crítico construtivo, mas você nunca construiu nada. Como é que você pode ser um crítico construtivo, fazer uma crítica construtiva se você não construiu nada? O que é que você já construiu na vida até hoje? Você que está com 25 anos. Além do diploma, do conhecimento, do inglês que você tem e dos brinquedos que colecionou na infância, o que é que você já fez de si? O que é que você já projetou? Eu sei que este discurso não é para todos, mas é para alguns. Cuidado. Se Johnny Depp conseguiu torrar uma fortuna de 400 milhões de dólares, porque não tinha inteligência o bastante para gastar aquele dinheiro, e entrou em bancarrota, 400 milhões de dólares é muito dinheiro. Há muitas pessoas torrando também, jogando fora as oportunidades da vida, porque não sabem nem dar valor àquilo. Aceite com carinho essa repreensão. E eu posso dar uma dica para você? Não estou falando para você agora jogar fora tudo que seu pai e sua mãe deram, não, mas comece a valorizá-los. Eles amassaram um barro que você não amassou. E mesmo que seu pai pague a sua faculdade, alguns conselhos práticos. Nas férias, não aceite ir para a casa da sua mãe. Não. Procura fazer um trabalho ainda que part-time. Se você tem carteira, pegue faça um Uber. Comece a dirigir um Uber. Se você ainda mora com seus pais, fala assim: pai, mãe, eu vou pagar pelo menos a conta de água e da internet aqui da casa, todo mês. Eu quero contribuir, pai. Eu quero contribuir. Chega para isso, seja homem, seja mulher. Tá bom? Você está com 20 anos ainda, está estudando. Mas estou estudando, é muito difícil. Olha, eu penei muito para estudar, você pode também. Você não é melhor do que eu. Tá bom? Por que você é tão fraco assim? Se eu conseguir, você consegue também. Faça isso, pai, eu quero pagar pelo menos uma conta de água e de internet aqui em casa. Eu vou trabalhar. Tem um trabalho na Igreja Adventista que chama-se colportagem, vender livros de porta em porta. Tenha coragem. Pegue um prospecto, coloque debaixo do braço, vá vender livros.
Ah, Rodrigo, eu não sou bom de vender de livros, então faça outra coisa. Engraxe um sapato no aeroporto. Todo trabalho é dignificante. Engraxe um sapato. Trabalhe de balconista no McDonald's ou no Pizza Hut, que seja. Faça um trabalho por algumas horas. Fala assim, pai, eu estou ganhando um salário mínimo, mas está aqui, pai, meu salário mínimo para contribuir aqui em casa. Você vai honrar o seu pai e você vai dar segurança para ele que a herança que ele vai deixar para você não vai ser gasta de maneira estúpida, porque você é uma pessoa inteligente. E aí eu tenho certeza que esses altos índices de depressão, se baterem à sua porta como bateram na minha, você vai ter mais estrutura para suportar essa pancada do que teria cercado demais num excesso de protecionismo perigoso e complicado. Pense nisso. É com muito amor que eu falo para o seu próprio bem. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.